Olá, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe. Eu sou o pastor Fábio e, como todos os dias, tenho trazido uma palavra poderosa de Deus para você neste dia. Queridos, o tema de nossa mensagem hoje é escravo ou filho. Nós queremos hoje trazer aqui uma visão correta do cristianismo, de uma visão onde muitas vezes alguns cristãos ainda têm em nosso tempo hoje e corrigir essa forma de se enxergar. Alguns conseguem se enxergar apenas como servos de Deus e não como filhos. Mas vamos ver o que a Bíblia nos diz se nós somos servos, escravos ou se nós somos filhos. Eu quero trazer uma ilustração bem clara que está no livro de Lucas, capítulo 15, verso 28 a 32. E antes de você, enquanto você vai procurando, aí eu quero fazer um convite especial e rápido a todos aqueles que ainda não se inscreverem em nosso canal. Você que já nos assiste, que nos acompanha, mas não é inscrito no canal ainda, para que você possa se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e a todos vocês que estão nos assistindo a deixar o like e o joinha para poder apoiar o nosso canal. Bom, vamos lá então? Lucas capítulo 15, verso 28 a 32 diz assim, queridos. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Queridos, o ponto principal desse texto que eu quero salientar é o verso 29, quando ele responde ao pai que ele tem trabalhado como um escravo. Perceba, queridos, quem saiu de casa, nessa história da parábola do filho perdido, ou filho pródigo, como alguns conhecem, quem saiu de casa foi o filho mais novo. Ele saiu de casa e ele, em algum momento, ele caiu em si e disse: voltarei para a casa do meu pai. Ou seja, aquele que saiu, quando caiu em si, ele conseguiu ver a paternidade do pai dele, o amor, o carinho, a direção que o pai dele trazia para ele. Mas o filho, que estava vivendo junto com o pai, no mesmo lugar, que nós hoje poderíamos simplesmente dizer que é como se esse filho estivesse dentro da igreja, servindo a igreja, trabalhando dentro da igreja, ele não consegue se ver como filho. Ele se vê muitas vezes como um funcionário, porque muitas vezes quando trabalha na igreja, ele é registrado, ou ele não consegue se ver como filho, mas se vê como servo, porque ele trabalha muitas vezes na portaria, recepcionando, ou porque ele vai lavar um banheiro, ou porque ele é um diácono, ou porque ele é um presbítero, ou até mesmo um pastor. Ele muitas vezes se vê como um servo, como um escravo, mas ele não consegue ter a visão de filho. Agora, bota esses dois paralelos para que você possa raciocinar. Um sai de casa e, ao enfrentar as dificuldades da vida, reconhece a paternidade do pai, se arrepende e volta. Outro nunca saiu debaixo da saia do pai, nunca saiu do trabalho, nunca saiu da igreja, sempre esteve ali, mas nunca conseguiu olhar para o pai e enxergar um pai, mas apenas um senhor.
Mas é importante dizer que esse pai, ele fez questão de poder dizer para o filho: olha, tudo que eu tenho é teu. Você não tinha que pedir algo para festejar com seus amigos. Se tudo que eu tenho é teu, você tem o direito de você ser feliz, de você celebrar. Aqui nós temos uma visão muito clara, queridos, para todos nós que somos cristãos, que nos denominamos cristãos. Nós não podemos olhar para Deus simplesmente e ver Deus como um Deus inalcançável, ou aquele que manda em nós, ou aquele que é o nosso patrão. Sabe, queridos, embora Deus seja o nosso Senhor, Deus seja o nosso patrão, Deus seja o nosso Deus, mas além de tudo, acima de tudo, Deus, Ele é o nosso Pai. Quando nós vamos olhar no livro de João, né? Livro de João, capítulo 1, verso 12, vai nos dizer assim, ó: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, perceba que se nós recebemos e cremos no nome do Senhor Jesus, deu-se o direito a nós de nos tornarmos filhos do Senhor. E Ele nos chama de filhos. Ele olha para nós e nos chama de filhos. O próprio Jesus incentiva, quando Ele vai ensinar aos seus discípulos sobre a oração, conhecida como oração do Pai Nosso, Ele começa aquela oração como? Pai Nosso. Por que Jesus falou Pai Nosso? Porque todos aqueles receberam Jesus, creram em Jesus. Então, quando Jesus ele ensinou, ele fala Pai Nosso, ou seja, meu Pai e Pai de todos esses discípulos que estão aqui comigo. Pai Nosso. Jesus começou a ensinar, a mostrar que Deus ele não era apenas Deus, mas também era Pai deles, era Pai daqueles discípulos. O livro também de 1 João, queridos. Agora sim, 1 João, capítulo 3, verso 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Você viu, queridos? Deus ele faz questão de nos chamar de filhos. Deus ele tem um grande amor por nós e nos chama de filhos. Em vários pontos nós vamos ver Deus nos chamando de filhinhos. Em vários aspectos Deus nos ama. Deus ele quer que nós venhamos ter essa paternidade. E por que, querido, que é importante nós vermos essa paternidade em Deus? Porque o inimigo, ele tem cegado a vista das pessoas hoje, mudando principalmente a ideia de família, mudando principalmente a visualização do pai, do homem, do sexo masculino, transformando a família naquilo que eles querem, eles quem o mundo quer, na forma, na deturpação da família. E com isso ele tira a presença do homem e da paternidade, visto que é tão importante hoje o homem, o pai, ser presente, estar presente na vida dos filhos. Sabemos que muitas vezes não é possível, por diversos motivos, alguns pais estarem presentes na vida dos filhos. Mas espiritualmente falando, é fundamental que você que é cristão, você possa olhar para Deus e ver Ele como seu pai, independente como a sua paternidade humana ou biológica ela seja. Muitos não conhecem seus pais, outros não puderam conviver com seus pais, mas, acima de tudo, você tem que ter isso na sua mente.
de que se você creu, se você recebeu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o direito de chamar Deus de Pai, e não por vias naturais, mas porque você, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasceu de Deus. Amém? Eu quero poder estar orando por você e eu quero poder estar consagrando esse dia ao Senhor e pedindo a você para que você possa estar deixando aí o seu like, se inscrever em nosso canal e também pode estar deixando o seu pedido de oração nas mensagens do vídeo. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor e consagrar ao Senhor esse dia, Pai. Pedindo ao Senhor a bênção do Senhor na nossa entrada, na nossa saída, na nossa permanência, nos caminhos a qual nós vamos percorrer, nas escolhas, Pai, que nós vamos ter que fazer, nas decisões, nas preocupações, nos medos, nas angústias, na dor, na doença, na saúde, Pai. Nós queremos colocar tudo em Tuas mãos, inclusive a nossa casa, os nossos filhos e o casamento, colocar diante do Senhor, pedindo a bênção e a proteção do Senhor para esse dia, Pai. E que tudo, Pai, seja para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus.